gente tá, de novo, aqui é uma mesa, é um bate-papo, estamos entre entusiastas aqui. A Volkswagen sempre foi um carro muito querido pelos brasileiros, cara, e depois eu vou falar do almejar, cara, do sonho de ter, a gente vai entrar no GTS, GTI e tudo mais, mas eu quero falar, já que a gente falou de Up, tem uma coisa pra comunidade dos entusiastas, a gente sabe o que é certo e o que é errado, tá? Todo mundo sabe que todo mundo já é homem, maduro, tudo mais. No lançamento do Up, existiu um dos primeiros virais de internet, que foi um Up andando em São Paulo, na Marginal, errado, prática de racha, a gente não tô aqui para discutir isso. Mas esse carro teve a sua performance testada versus um Civic VTI tipo, amarelo. VTI, Tá? A gente não conhece, a gente não sabe quem é o Renan. Enfim, brincadeira. Mas, enfim, surgiu esse vídeo, tal, foi um boom. Como que a marca percebe o que aconteceu ali? Ela vê, pô, tá errado, mas mostrou um potencial que talvez a gente nem tivesse falado do carro, ou não, isso aqui a gente não quer olhar de forma alguma, a gente vai fingir que esse capítulo não existiu. Como que a marca enxerga isso? E aproveitando só um gancho, Rodrigo, e como que a Volkswagen enxerga esse mercado de preparações também, porque aqui é o nosso métier. E, cara, acho que o Volkswagen é o carro mais modificado do Brasil, assim, do continente, Sim, né? com Então, certeza. como que vocês enxergam essa, Pô, eu vejo essa por relação? na verdade são vários lados, mas o primeiro, pegando o gancho que você falou, eu fico feliz porque eu gosto de Volkswagen pra caramba. Aprendi dirigindo um Golzinho, né? Conto pra todo mundo isso aí. É um Golzinho verde de 1982 do meu irmão, né? Pô, que legal. Ele deve estar assistindo aí também, um abraço pra ele. E o que acontece? A gente vê isso pelo clássico, né? Quando a gente está no mundo dos clássicos agora muito envolvido, a gente percebe o quanto tem gente preparando desde Golzinho Up até mexendo em Tiguan, Amarok, etc. Então todo mundo vai lá e quer fazer um stage, quer colocar alguma coisa e meter força no carro. Então a gente, beleza, é amado por isso. Significa que gostam do carro porque já tem um desempenho natural e quer dar alguma coisa a mais em cima dele. Né? Mas aí é a decisão de cada comprador, de cada dono de carro. Então, o Up, voltando nesse caso, o Up veio como compacto. Né? A gente lançou o primeiro MPI, que é o Multipoint, e depois a gente veio com o TSI. E o TSI, inclusive, a gente participou bastante. O nosso time do Brasil, eu estava na Alemanha também na época, a gente ajudou a fazer o TSI junto com os alemães. Fizemos uma frente nova e nós fomos o primeiro a lançar o TSI até antes deles. Depois chegou no mercado alemão junto, praticamente, mas a gente lançou aqui um pouquinho antes. E o que acontece? O TSI virou um negócio fora do que a gente imaginava. A gente já sabia o quão rápido ele era. E aí viralizou o pessoal preparando o carro. Então, um turbo para aquele peso, né? Lógico, foi tudo bem dimensionado, o freio, toda a dimensão, toda a parte de carroceria, toda a estrutura. Foi o primeiro a ganhar todas as estrelas do Latin Handicap na época. Então, o carro é totalmente seguro. Então, a gente ficou tranquilo. Só que o lado positivo que eu falo é que a galera achou demais um carrinho pequeno com motor TSI e falou, vou meter turbo aí, mais ainda, mais carga. E o carro viralizou por esse aspecto. O lado de tirar racha, né? Ou até acidente, etc., a gente, infelizmente, fez o carro para proteger o máximo possível, o máximo top Latin Handicap. Então, a gente fica feliz pelo lado de quem aproveita bem. Muito seguro, né? Muito seguro, né? Na época foi o primeiro. Né? Ninguém estrelas, imaginava. né? 5 estrelas. 5 estrelas, um compacto. Sim. Até então não se imaginava. É inédito. Os concorrentes não conseguiam chegar perto disso. Não. Né? E não só aqui, mas em outros lugares do mundo. Plataformas parecidas do mesmo porte não chegavam. E eu sei que muita gente desmontou. Concorrentes pegaram Up e desmontaram no mundo inteiro. Tentaram copiar muita coisa, né? Mas isso é bom também para nós. É E a gente lógico, para lógico. e continua Só desenvolvendo. mostra que vocês estavam acertando naquele momento. Exato. Então ele foi um boom, né? Nos mercados que ele foi vendido. Mas foi sentido aqui, o efeito daquele vídeo, por exemplo. Assim, qual que é a nossa dor de entusiasta? Em algum momento a gente é ouvido? Então, assim, de novo, eu não sei quanto representativos são os entusiastas nas compras. Depois eu quero entrar nesse ponto. Mas aquele vídeo, será que surtiu algum efeito em relação a vendas no showroom lá, pelo TSI? Então, a gente ouve, né? Respondendo primeiro, a gente ouve bastante do nosso público, né? Tem várias fontes, né? Desde saque até nossas pesquisas de qualidade. Eu mesmo, né? O nosso time de porta-voz comunicação, sempre está ouvindo e a gente, lógico, sempre vai aprimorar mais o produto. A questão é que a gente tem que validar primeiro. Tem muita coisa fake ou muita coisa que mostra até vídeos de... Vou instalar um sistema aqui num Gol e vamos ver se funciona, né? E que não vai funcionar, porque o carro como um todo não vai se adaptar àquilo. Então, a gente filtra e coisas que vêm, que é, como eu digo, benéfica,
a gente fala, vamos introduzir até como merchandise isso, até como para vender mais. E coisas que a gente vê, olha, gostaríamos que melhorasse isso, gostaríamos que colocasse isso no carro. A gente ouve, vai filtrar e coloca. Então, influencia. Tudo que vem, a gente filtra, influencia. A gente tem que avaliar tudo que vem do mercado. Lógico. Né? Influenciadores, todo tipo de jornalista, qualquer tipo de mídia que chega a gente avalia. Então, a gente, para ver primeiro se é certo ou errado, depois fala, pô, é melhorias que podem vir, vamos adaptar ou não. E coisas que são totalmente desacreditadas, que a gente descarta, porque... Perfeito. Claro. Então, a gente tenta usar o máximo de coisas benéficas para colocar no nosso carro. E que você comentou, né? Como a Volkswagen vê a parte de preparação. Né? Eu sou entusiasta, né? E sou da engenharia. E faço teste. Então, a gente leva em consideração todo tipo de vamos dizer assim, coisas boas que vem. Logicamente, tudo que se prepara um carro e tira itens de, por exemplo, de segurança de um veículo, a gente nunca vai falar que é legal. Sim. Claro. Então, a gente não pode apoiar o... Tirar o ABS do Exato. carro, para quê? Tipo, não faz sentido aquecer nenhum. uma mola. Desmontar, Exato. vamos aliviar o peso do carro, porque eu quero tirar arrancada em rua, tirar racha, eu quero arrancar um monte de sistemas dele para ficar mais leve. Vai perder toda a característica original. Então, isso a gente, logicamente, veta, a gente totalmente contra. Mas o que a gente vê é coisas legais que o pessoal faz, mantém toda a segurança, ainda vai lá e ainda deixa o carro... Não dá uma bugada na sua cabeça assim, você... Cara, o cara fez um carro super legal, com base, sei lá, num Polo, num Gol, e, cara, o carro tá maravilhoso, que legal. Tipo, sabe, é assim que vocês enxergam? Dá aquela... Não, tem muitos carros que a gente recebe. Eu recebo imagem direto pelo Instagram. Vocês recebem esse tipo de conteúdo? Direto, Assim? direto. Principalmente porque a gente, por exemplo, é porta-voz. Então, Claro. quer queira, quer não, tem galera lá assistindo, tá assistindo agora. Daqui a pouco entra lá e digo, eu comprei uma Saveiro, quero pôr um motor 5 cilindros. Já ouvi isso? Dá para colocar, né? Ué, tudo Aí dá, eu falo, depende, tudo né? dá. Só que, eu, como Drigo, pessoa que gosta de carro, né? Cuidado, você vai instalar, vai quem instala, veja todo o sistema de segurança, veja se não vai danificar o seu carro e vai lá. Com Volkswagen, eu não posso recomendar coisas que vão danificar seu carro, vai pôr em risco. Então, é uma linha tênue. Exato. Entre o entusiasta O e Drigo o... entusiasta, Claro. o Drigo Volkswagen. Então, né, e a gente projeta e testa, a gente sabe E outra, todos os limites dos a carros. montadora, ela dá um negócio que ninguém dá. Né? Nenhum preparador dá isso. E é uma grande verdade, garantia. Sem dúvida. Essa Garantia, palavra, isso. ela não adianta, você não pode incentivar que uma pessoa modifique aquele carro pelo fato de que você não sabe o que ela está fazendo, foge do seu controle. Claro. E daí o que acontece? O cara comprou um carro novo, dali 2 semanas explodiu um motor, ele vai lá querer pedir garantia, mas você vai falar, não foi esse carro que eu te entreguei. Exato. Né? E daí ficaria um prejuízo muito grande para a montadora nesse sentido. E né? a própria homologação, né? A gente tem itens de homologação que às vezes passa desapercebido, mas a gente tem toda a parte de CO2, a parte de gases de emissões, vapor, a gente tem a parte de segurança veicular, toda a parte de crédito. Então, a gente tem uma gama do governo hoje para atender, senão o carro não é vendido. E você tem que ter o otimizado em tudo. Um veículo esportivo, por exemplo, tem que ter uma performance elevada, um peso mínimo possível, mas atender todos os requisitos de segurança veicular, atender emissões, ruído. Então, tudo isso para o carro estar em ordem. Então, é complexo, né? Vocês que mexem também com o carro todo dia, né? Preparando o carro, você vê o tanto de coisa que vai desdobrando, né? Falando de freio antes de começar aqui, né? Foi um negócio interessante que a gente conversou que há versões de veículos com cada tipo de sistemas. Então, tem evoluções de freio, tem evoluções de motor, tudo isso para atender a segurança e também dá um pouquinho de esportividade a mais. Então, a gente faz isso bem consciente. Então, essa é a, como é que fala? A gente tenta gerenciar os dois lados. Certo.